Olá, meus amores! Hoje é aula de Geografia e nós vamos falar sobre o relevo brasileiro, tá bom? Começa na página 217 do nosso livro, tá? Então, gente, a gente observa várias paisagens brasileiras, né? Nós podemos identificar a existência de terrenos considerados mais altos, né? Com relação aos outros, mais altos e outros mais baixos. E por que a crosta terrestre? Isso porque a crosta terrestre, gente, apresenta formas diferentes nas quais chamamos de relevo. Então, nessa aula, nós vamos aprender o que é relevo e quais os tipos existentes no nosso território brasileiro. Tá? O relevo, gente, ele pode ser definido como as formas da superfície terrestre e pode ser classificado de acordo com sua altitude, erosão e sedimentação. Tá? No Brasil, as principais unidades de relevos são os planaltos, planície e depressão. Tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho de cada um. Vou falar mais um pouquinho de cada um. Então, gente, o planalto, ele é um terreno aplainado, tá? Que apresenta altitude superior a 200 metros, tá? Em relação ao nível do mar, tá? Nos planaltos, os processos de erosão superam os de sedimentação, ou seja, há mais desgaste do que acúmulo de sedimentação, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a planície. A planície, gente, é um terreno regular. Ou seja, plano que apresenta altitude de até 200 metros em relação ao nível do mar. Nas planícies, a sedimentação é superior à erosão. Então, assim, o acúmulo de sedimentação é maior que o desgaste, diferente do planalto, porque do planalto o desgaste há mais desgaste, né, e menos acúmulo de sedimentação. Já na planície tem mais acúmulo, tá? E também o planalto é superior a 200 metros e a planície é até 200 metros, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a depressão. Gente, nas depressões, assim como nos planaltos, os processos de erosão superam os de sedimentação, tá? Então, esse relevo pode ser classificado em depressão relativa e absoluta, tá? Depressão relativa é um terreno baixo, tá bom? Cercado por terrenos altos de que possui altitude superior ou igual ao nível do mar, tá? Então, tem esse intercalo, né? Depressão absoluta é um terreno baixo, tá bom? Cercado por terrenos altos, em que possui altitude inferior ao nível do mar. Então, meus amores, trouxe essa imagem aqui porque para a gente entender um pouquinho melhor. Ó, como nós falamos, na planície, gente, é até 200 metros ao nível do mar, né? E o planalto é além, né? A partir de 200 metros do nível do mar, tá? Então, a depressão absoluta que nós falamos é um terreno baixo, tá vendo? Ó, é baixo, cercado por terrenos altos, tá vendo? Como também nós falamos da depressão relativa. A depressão relativa é um terreno baixo, ele não é alto, tá? Mas é cercado por terrenos altos e que possui altitude superior, tá? Também é cercado por terrenos altos, tá vendo? É um terreno baixo, a médio não é tão baixo como o absoluta, mas também é baixo e é cercado por terrenos altos, tá vendo? Então, com essa imagem, nós conseguimos entender um pouquinho melhor, né? Agora, meus amores, nós vamos conhecer o relevo de cada região, tá bom? Então, primeiro, região norte. Gente, na região norte, temos o Planalto das Guianas, tá? Que é o Planalto das Guianas, gente. Ele prolonga-se no Brasil até Venezuela, tá bom? Guiana e Guiana Francesa, onde a área de fronteira entre esses países é o Brasil, tá? Então, apresenta a região serrana também. No território da Colômbia está apenas uma pequena parte
do Planalto, desse Planalto, tá bom? E também temos a planície amazônica, que é um terreno pouco acidentado, tá? Que cobre grande parte da região norte também, tá? Caracterizado pela abundância de hídrica, e esse terreno facilita a navegação pelos rios, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho da região centro-oeste. Na região centro-oeste, gente, temos o Planalto Central, tá bom? Que é a região central brasileira, é comumente chamada de Planalto Central, devido à característica plana do seu relevo, tá bom? E pode ser localizado bem no meio do país. O Planalto Central, gente, compreende parte dos estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Tocantins e Mato Grosso do Sul, tá bom? E também temos o Planalto do Pantanal na região centro-oeste. É a maior planície do Pantanal, desculpa. É o maior planície inundável, tá? Do mundo, tá? Com altitudes variando, tá? Entre dos 80 e 120 metros. Está situada na porção oeste do Mato Grosso do Sul e numa pequena parte do sudoeste do Mato Grosso, tá? Entre os planaltos central e meridional, tá? Lembrando que esse planície, ele é banhado, tá? Inundado, tá? Agora nós vamos falar, gente, sobre o relevo da região Nordeste. Então, gente, na região Nordeste, nós temos o Planalto da Borborema, tá? Que é um terreno elevado, tá? Localizado entre o Agreste e Sertão Nordestino, tá bom? Que é responsável pelas chuvas orográficas no Agreste e na zona da mata, tá? E nas estiagens do Sertão, tá bom? E agora nós vamos falar um pouquinho do relevo da região sul. Então, gente, no relevo da região sul, temos o Planalto Meridional, tá? Que é o Planalto Meridional, gente, ele recobre a maior parte do território da região sul do nosso Brasil, tá? E a planície dos Pampas, né, aqui ó, planície dos Pampas, localiza-se entre o Rio Grande do Sul e a Argentina. E a sua vegetação, gente, ela é composta por plantas rasteiras, tá? Aquelas baixinhas, tá? Com algumas árvores próximas aos rios, tá? E que auxilia, né, no controle da erosão. E possui um clima subtropical com temperaturas amenas e chuvas ao longo do ano, tá bom? Por fim, gente, vamos falar um pouquinho do relevo da região sudeste. Gente, o terreno da região sudeste, ele é irregular, na sua maioria, tá? E possui diversas serras, morros e colinas, tá? As principais aqui, ó, Serra dos Órgãos, tá? E a Serra da Mantiqueira. Também temos a Serra do Mar, a Serra do Espinhaço, a Serra do Canastra, tá? Mas as principais são essas aqui mesmo. Agora eu vou mostrar as imagens para vocês de cada relevo, tá? Para vocês entenderem um pouquinho melhor e conhecerem. Mas são mais ou menos esses aqui os principais planaltos e planícies das nossas regiões, que nós encontramos nessas regiões, tá? Então, meus amores, ó, o primeiro planalto que nós vimos, que foram o Planalto das Guianas, ele é bem assim, ó, tá vendo? Bem legal. Depois nós falamos da planície amazônica, ó. O terreno, ele é pouco, né, acidentado, que cobre bastante parte da região norte, tá? Que é caracterizado pela abundância hídrica, tá vendo? E esse, ó, é o Planalto Geral, tá vendo? Geral não, Central, desculpa. Que é caracterizado, ó, pela característica dele é plano relevo, né, que se localiza no meio do país, tá bom? Ó. Esse aqui é a planície do Pantanal, tá vendo, ó? Aqui é o Planalto da Borborema, tá? Ó,
Muito lindo, né? Esse é o Planalto Meridional, ó. Bem lindo também, né? E aqui é a Planície dos Pampas, tá? Ó. Com a vegetação bem rasteira, né? Como eu havia falado. Tá vendo? E aqui é a Serra dos Órgãos, da região sudeste, como eu também havia falado. Essa é a Serra dos Órgãos e essa é a Serra da Mantiqueira. Ó, muito linda a vista, né? Os relevos brasileiros são lindos. Então é isso, meus amores. Deixe as atividades que começam na página 222, termina na página 223 para vocês realizarem, tá bom? Beijinhos, beijinhos e até a próxima!